Os mistérios ancestrais de Paraty. Numa noite de verão, em Paraty, a cidade histórica encravada entre a serra e o mar na costa sul do Rio de Janeiro, uma brisa suave soprava pelas ruas de pedra, enquanto a lua lançava sua luz prateada sobre as casas coloniais. Essas ruas estreitas e tortuosas testemunharam séculos de história e mistérios guardados nas sombras. Maria, uma jovem local, cresceu em meio aos contos e lendas que ecoavam pelas vielas de Paraty. Desde a infância, ouvirá falar sobre a Mansão dos Mistérios, uma construção imponente no topo de uma colina, onde os segredos do passado pareciam dançar junto com as sombras do presente. Determinada a desvendar os enigmas que assombravam sua cidade natal, Maria decidiu explorar a Mansão dos Mistérios por conta própria. Com uma lanterna na mão e coragem no coração, ela subiu a colina íngreme, suas pegadas ecoando na calçada de pedras gastas pelo tempo. Ao chegar à mansão abandonada, Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A construção, coberta de era e musgo, parecia emanar uma energia antiga e enigmática. Com passos hesitantes, ela cruzou o limiar da mansão e adentrou um mundo de segredos e mistérios. Os corredores escuros e os quartos empoeirados ecoavam com os sussurros do passado, enquanto Maria explorava cada canto da mansão em busca de respostas. Foi então que ela encontrou uma porta secreta, oculta atrás de uma tapeçaria desbotada. Com mãos trêmulas, Maria abriu a porta e adentrou uma sala oculta, iluminada apenas pela luz fraca de sua lanterna. O que ela viu a deixou sem fôlego. Na sala secreta, artefatos antigos e símbolos enigmáticos adornavam as paredes. Maria sentiu-se transportada para uma época distante, onde segredos obscuros eram guardados com zelo. Enquanto examinava os artefatos, Maria ouviu um ruído vindo de algum lugar da mansão. Ela se virou e viu uma figura sombria parada na entrada da sala secreta. Era um homem de porte imponente, com olhos penetrantes e um ar de mistério ao seu redor. "Você não deveria estar aqui", disse o homem, sua voz ecoando no silêncio da mansão. "Esta é uma terra de segredos antigos, onde os mistérios do passado devem permanecer ocultos." Maria enfrentou o homem com coragem, exigindo respostas para os enigmas que ela havia descoberto. Ele revelou-se como um guardião dos segredos da mansão, um protetor dos mistérios que jaziam adormecidos nas profundezas de Paraty. O guardião contou a Maria sobre a história sombria da cidade, sobre os pactos antigos e as promessas quebradas que assombravam os moradores há séculos. Ele revelou os segredos ocultos da mansão e a verdade por trás das lendas que permeavam Paraty. Com o conhecimento dos segredos de sua cidade natal, Maria percebeu que sua jornada estava apenas começando. Ela se comprometeu a desvendar os mistérios ocultos de Paraty e a proteger sua comunidade do mal que espreitava nas sombras. E assim, enquanto a lua brilhava sobre as ruas de pedra de Paraty, Maria se tornou a guardiã dos segredos da cidade, pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho. Claro, aqui está outra história de terror: o legado das sombras. Na pacata cidade de São Tomé das Letras, no sul de Minas Gerais, uma atmosfera de mistério e lendas pairava sobre as montanhas rochosas e os vales verdejantes. Entre os moradores, uma história era contada em sussurros temerosos, transmitida de geração em geração como um aviso sombrio. Dizia-se que, há muitos anos, um homem chamado João Batista, conhecido por sua avareza e crueldade, vendeu sua alma ao demônio em troca de riqueza e poder. Em sua busca por ganância, João Batista construiu uma mansão sombria no alto de uma colina, onde praticava rituais profanos e invocava forças além da compreensão humana. Por décadas, a mansão permaneceu abandonada, envolta em mistério e temor. Dizia-se que as sombras que habitavam seus corredores guardavam segredos antigos e malignos, esperando por almas corajosas o suficiente para desafiar seu domínio. Em uma noite de lua cheia, um grupo de jovens aventureiros decidiu explorar a mansão assombrada, desafiando os avisos dos mais velhos. Armados com lanternas e câmeras,
Eles adentraram os portões enferrujados e se embrenharam nos corredores escuros da mansão, ansiosos por desvendar seus segredos. À medida que exploravam os salões empoeirados e os quartos abandonados, os jovens começaram a sentir uma presença sinistra ao seu redor. Sussurros ecoavam pelos corredores vazios, e sombras pareciam se contorcer nas paredes como se ganhassem vida própria. De repente, um grito estridente rompeu o silêncio da noite, ecoando pela mansão e gelando o sangue dos intrusos. Um dos jovens desaparecera sem deixar rastros, mergulhando os outros em pânico e desespero. Enquanto tentavam encontrar seu amigo desaparecido, os jovens se viram enredados em uma teia de enganos e ilusões. Os corredores da mansão pareciam se rearranjar diante de seus olhos, levando-os cada vez mais fundo nos abismos do desconhecido. Em meio às trevas, eles encontraram uma sala oculta, onde um altar sombrio estava erguido em honra ao demônio. Velas tremeluziam ao redor de um pentagrama gravado no chão, e sombras dançavam ao ritmo de uma melodia sinistra que ecoava pelos corredores. Percebendo o perigo iminente, os jovens tentaram fugir da mansão amaldiçoada, mas encontraram seu caminho obstruído por uma força sobrenatural que os impedia de escapar. Presos em um labirinto de terror, eles enfrentaram os horrores da noite, lutando para sobreviver em meio ao caos e à escuridão. No final, apenas alguns poucos conseguiram escapar dos domínios sombrios da mansão, mas suas mentes nunca mais seriam as mesmas. Atormentados por visões dos horrores que testemunharam, eles carregariam o peso do legado das sombras para o resto de suas vidas, lembrando-se sempre do preço terrível que se paga por desafiar os segredos ocultos do mundo. O mistério da cabana abandonada. Numa remota região da Amazônia, onde a densa floresta tropical esconde segredos ancestrais e mistérios sem fim, erguia-se uma cabana abandonada, esquecida pelo tempo e pelos homens. Dizia-se que a cabana fora habitada há muitos anos por um ermitão enigmático, conhecido apenas como o Eremita das Sombras. Os moradores locais evitavam a área, temerosos dos segredos sombrios que a cabana guardava. Contavam-se histórias de avistamentos estranhos e sons sinistros que ecoavam pela mata durante a noite, alimentando o temor e a superstição daqueles que ousavam se aventurar por aquelas paragens. Certo dia, um grupo de exploradores destemidos decidiu desafiar os avisos e investigar a cabana abandonada em busca de respostas para os mistérios que a rodeavam. Munidos de equipamentos de camping, lanternas e uma dose saudável de coragem, eles se embrenharam na selva escura, determinados a desvendar o enigma do Eremita das Sombras. À medida que se aproximavam da cabana, uma sensação de opressão pairava no ar, como se a própria floresta estivesse os advertindo a voltar atrás. Ignorando os presságios sombrios, os exploradores avançaram, seus passos ecoando pelos caminhos estreitos e sinuosos da mata. Ao chegarem à cabana, ficaram chocados ao encontrar sinais de atividade recente, apesar de estar aparentemente abandonada por anos. Velas meio queimadas e restos de comida sugeriam que alguém havia estado ali recentemente, mas não havia sinal do misterioso Eremita das Sombras. Enquanto exploravam os arredores da cabana, os exploradores começaram a sentir uma presença sinistra ao seu redor. Sombras pareciam se contorcer entre as árvores, e sussurros sussurrados no vento carregavam palavras indistintas que faziam arrepiar a espinha. De repente, um dos membros do grupo desapareceu sem deixar vestígios, mergulhando os outros em pânico e confusão. Com o coração acelerado de medo, os exploradores se dividiram em busca de seu amigo desaparecido, cada um enfrentando seus próprios terrores e tormentos na escuridão da floresta. À medida que a noite avançava, a linha entre a realidade e a imaginação começou a se distorcer, e os exploradores se viram envolvidos em uma teia de ilusões e pesadelos. Sombras sinistras dançavam ao redor deles, e risadas fantasmagóricas ecoavam pela mata como um eco macabro do passado. Quando o sol finalmente nasceu, os poucos sobreviventes emergiram da floresta, seus rostos pálidos e suas mentes atormentadas pelas visões que testemunharam.
O mistério da cabana abandonada permaneceria sem solução, e o destino do eremita das sombras permaneceria envolto em segredos sombrios, enquanto a floresta guardava seus segredos ancestrais, esperando para revelar seu próximo capítulo de terror e mistério. A maldição da Vila de Pedra. Em uma região remota das montanhas do interior do Brasil, havia uma vila isolada conhecida apenas como Vila de Pedra. Cercada por densas florestas e escarpadas rochosas, a vila era habitada por poucos e guardava segredos sombrios que assombravam seus moradores há gerações. Diziam as lendas que a vila fora erguida sobre um antigo cemitério indígena, onde os espíritos dos ancestrais permaneciam presos em um limbo de dor e sofrimento. Desde os tempos mais remotos, os moradores da vila temiam a maldição que pairava sobre suas cabeças, trazendo desgraça e desespero a todos que ousavam desafiar o poder dos espíritos. Um jovem casal, João e Maria, recém-casados e ávidos por aventuras, decidiu desafiar as advertências dos mais velhos e se estabelecer na Vila de Pedra, atraídos pela promessa de uma vida tranquila e isolada nas montanhas. Ignorando os presságios sombrios, eles construíram uma pequena casa de madeira no coração da vila e se prepararam para começar uma nova vida juntos. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. O ar fresco da montanha e a beleza natural da paisagem os envolviam em um senso de paz e tranquilidade. No entanto, à medida que as semanas se transformavam em meses, estranhos acontecimentos começaram a assombrar o jovem casal, lançando uma sombra sobre sua felicidade recém-encontrada. À noite, eles ouviam sussurros indistintos ecoando pelos corredores vazios de sua casa, e sombras pareciam se mover entre as árvores no jardim. Objetos desapareciam misteriosamente, e uma sensação de opressão os cercava constantemente, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis que espreitavam nas sombras. Determinados a descobrir a verdade por trás dos estranhos acontecimentos, João e Maria começaram a investigar a história sombria da vila, buscando respostas nos registros antigos e nas histórias contadas pelos mais velhos. O que descobriram os deixou horrorizados. Os espíritos dos antigos habitantes indígenas realmente assombravam a vila, enfurecidos pela profanação de seus túmulos sagrados. A maldição que pairava sobre a vila era real, e aqueles que ousavam perturbar o repouso eterno dos mortos estavam condenados a enfrentar sua ira implacável. Com o coração pesado de medo, João e Maria perceberam que precisavam encontrar uma maneira de quebrar a maldição antes que fosse tarde demais. Armados com coragem e determinação, eles se aventuraram na floresta escura em busca de uma solução para o problema que assolava a Vila de Pedra. Mas o caminho para a redenção estava repleto de perigos e desafios, e o destino final dos jovens amantes permanecia incerto enquanto enfrentavam os horrores da noite e os segredos antigos que guardavam os espíritos vingativos da Vila de Pedra. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada pelas sombras do desconhecido, explorando os recantos mais assombrosos do mundo do terror. Esperamos que vocês tenham desfrutado das histórias arrepiantes que compartilhamos aqui, e que cada conto tenha deixado uma marca indelével em suas mentes. Se você ainda não se inscreveu no canal Rota do Terror, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de amantes do terror. Ao se inscrever, você terá acesso a novos conteúdos assustadores todas as semanas, entregues diretamente à sua caixa de entrada. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para garantir que você nunca perca um novo vídeo ou conto de terror. Afinal, quem sabe que horrores podem estar esperando na próxima esquina? Ative o sininho agora e esteja pronto para enfrentar o desconhecido.